Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa 26ª aula, como sempre fazemos, orando, pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez, uma oportunidade que o Senhor nos dá de rever a nossa fé, meditar sobre a sua palavra, nos exortarmos mutuamente, também nos consolarmos mutuamente. Nós te agradecemos por isso, confiamos inteiramente na direção do Senhor. E o teu Espírito Santo soprará sua palavra em nossos corações e que nós a receberemos com fidelidade, com atenção, com sede. Ó Senhor, nós pedimos isso a Ti. Oramos por nós, oramos por todos aqueles que estão reunidos em Teu nome neste momento. Em Teu nome que oramos. Amém. 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 Irmãos, eu encaixei essa aula aqui, não é do livro do Van Stan, eu que fiz um apanhado de textos da Bíblia que se referem ao assunto. Claro que existem muitos outros, eu peguei assim os que me vieram à mente. Organizei aí provisoriamente por títulos, né? Coloquei no primeiro aqui implicações devocionais particulares, né? Aquilo que eu individualmente devo assumir como cuidado, vigilância em relação à vida de Jesus. Destaquei num outro texto implicações éticas para falar de santidade, né? De conduta, de comportamento. Falei de implicações econômico-sociais, um título que eu dei, para tratar do nosso relacionamento com o mundo, com as coisas, e por fim, implicações litúrgico-comunitárias, que é um ou dois pequenos traços que nós devemos cultivar como igreja, né? Então, os títulos são provisórios, os textos poderiam ser tratados juntos, outros textos que você lembrar também poderia ser colocado aí nesta lição. Então, essa lição é apenas um guia, né, para despertar em nós reflexões, orações, meditações a respeito do modo como nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. A pergunta que guia essa lição e a nossa meditação hoje é justamente essa, né? Como eu particularmente devo me preparar à luz dessa promessa? Eu falei nessas últimas aulas que a vinda de Jesus é o clímax da nossa fé, é o clímax da história, né? A nossa fé não estaria completa, a nossa caminhada cristã não estaria completa sem a vinda de Jesus. A história do mundo, o plano de Deus, não estariam completos sem a vinda de Jesus. Sendo a vinda de Jesus, então, esse grande clímax da história e da nossa caminhada cristã, como é que nós podemos viver agora, nosso dia a dia, à luz dessa esperança, para que a nossa conduta não seja, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Para que nós não sejamos, deixa eu até ler aqui, o texto hoje será basicamente de leituras, né? Olha só, nós estudamos aquele texto do arrebatamento, né? No início do capítulo 5, ele fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês já estão preparados e tal. Versículo 4. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Versículo 13 do capítulo 4. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo está claramente aqui fazendo uma diferença entre aqueles que são do dia e os que são da noite, os que têm esperança e os que não têm esperança. Então, como é que nós podemos mostrar essa nossa diferença? De entrada, eu queria destacar duas posições, digamos, extremas, que seriam erradas,
Né? Uma delas está em 2 Tessalonicenses, que é aquela atitude que, por causa da vinda de Jesus, se desliga do mundo, se desliga da vida. Né? Então a gente poderia pensar aqui no capítulo, deixa eu ver aqui no capítulo 3, onde ele fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, quando ele fala assim, o contexto aqui depois você pode ler com mais atenção, mas o contexto ele fala assim: fiquei sabendo aí de alguns entre vocês que já nem trabalham mais, por causa da vinda de Jesus. Ou seja, à luz da esperança, eu vou tomar uma atitude. Qual atitude? Nada mais vale a pena. Não vale mais a pena trabalhar, estudar, reformar a casa, ir no dentista. Nada mais vale a pena, né? Porque Jesus vem e eu tenho que me focar nisso, né? Então, fazer a unha, né? Nada mais vale a pena, né? Essa é uma atitude drástica que está sendo praticada por certos grupos radicais, né? Que se retiram completamente da vida em sociedade, né? E em face disso adotam posturas radicais, né? A gente ouve falar volta e meia de um grupo radical, né? Que se retirou de tudo, que vendeu tudo, né? Tem um grupo aqui no sul de Minas que está sendo processado, tem processos até na Polícia Federal, etc, porque eles cooptam a pessoa, fazem a pessoa vender tudo e ir para essa fazenda esperar o fim do mundo, né? E aí a polícia descobriu que na verdade eles estão usando o patrimônio dessas pessoas para enriquecer, né? Então assim, esse tipo de posição extrema é uma posição doentia, né? Que o apóstolo Paulo aqui em 2 Tessalonicenses reprova duramente dizendo, olha no versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então ele foi muito duro aqui dizendo, né? Não fiquem sustentando esses que, por causa da vinda de Jesus, não querem mais cuidar da vida prática, né? Não quer trabalhar, então também não coma. Deixa morrer de fome. Aí ele vai aprender que a vida aqui é uma vida de trabalho, é uma vida em sociedade, é uma vida prática, né? O outro texto que a gente poderia pensar, bom, vamos estudar hoje, né? É 2 Pedro, né? 2 Pedro poderia nos ajudar aqui. O texto de 2 Pedro, no capítulo 3 também, eu li duas epístolas segunda, né? E também as duas do capítulo 3. No capítulo 3 surge um outro drama, que aqui Pedro situa como sendo os incrédulos, mas que pode também acontecer no nosso meio, né? E é disso que vamos tratar hoje. No capítulo 3, versículo 4, Pedro pergunta assim, que nos últimos dias, versículo 3, nos últimos dias aparecerão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o passado, desde o tempo remoto, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, essa coisa de que a história será interrompida por uma vinda de fora, de Deus, corpórea, né? Não tem o menor sentido. Porque o mundo, desde que o mundo é mundo, as coisas sempre foram assim e sempre serão assim. Ou seja, pode chegar um tempo, e já chegou, que as pessoas pensem assim, o mundo é o mundo, né? O mundo teve um princípio que não sabemos, daqui bilhões de anos terá um fim que também não sabemos, mas o mundo correrá o seu curso, né? Nada mudará, né? Nós, pelo contrário, como ele fala aqui, né, ele vai dizer, a gente pode estudar esse texto em outra aula, nós, pelo contrário, aguardamos a interrupção da história por um poder soberano, né? E é disso que temos tratado, então, nas últimas aulas. Só para completar esse quadro inicial, no capítulo 24 de Mateus, onde é que está, deixa eu ver, onde ele fala,
onde ele fala, estarão dois no campo, onde que é o versículo? Quem achar pode ler. Onde ele fala, estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no... Bom, não encontrei aqui agora exatamente. Hã? Depois do 15. Mateus 24, 40 e 41. 40 e 41, obrigado. Então, entre esses dois extremos que eu coloquei, um extremo que diz, obrigado, irmão, um extremo que diz, vamos parar com tudo, né, porque a vinda do Senhor está aí, né? Outro extremo diz, olha, desde que o mundo é mundo, as coisas sempre foram assim, então relaxem, né? O próprio Senhor aqui nos dá uma ideia, olha que interessante, estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão trabalhando no campo, cumprindo a sua rotina de vida. Estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Estarão dois dormindo, cumprindo a sua hora de descanso normal. Um será tomado, outro será deixado, né? Então, esse texto nos dá a entender que na mais absoluta normalidade da vida, um está preparado e outro não está preparado, né? Esse texto que fala, estarão dois no campo, estarão duas moendo, estarão dois deitados, pode ser entendido como uma figura da morte, né? Assim como a morte, estarão dois no escritório, um é tomado, o outro é deixado. Estarão dois dormindo, um é tomado, o outro é deixado. Essa subitaneidade, né, com que a morte encontra e ceifa o ser humano, também pode ser comparado aqui à vinda de Jesus, né? Então veja, nós estamos reprovando, mediante as Escrituras, duas atitudes extremas. Uma atitude que vai parar a vida, né? Paralisar a vida, desistir da vida para a escatologia. E uma outra atitude que vai dizer, olha, quer saber? Isso aí, desde que o mundo é mundo, nada veio. O apóstolo Paulo esperava a vinda de Jesus, a igreja de Lutero esperava a vinda de Jesus, e olha quanto tempo passou e nós estamos aqui. Então quer saber, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, façamos a nossa vida e não fiquemos esperando isso que nunca se cumpre. Porém, no meio desses dois extremos, essa palavra do Senhor nos mostra que dentro da rotina da vida, um está preparado e outro não está. Então é sobre esse tema que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Deu para entender o que eu falei até agora? Atitudes reprovadas e uma atitude recomendada, né? Para quem não estava, eu citei acho que 3 textos que não estão na lição. 2 Tessalonicenses 3, 2 Pedro 3, né? E Mateus 24, 40, 41. Bom, a primeira coisa então que nós devemos falar aqui é sobre vigilância. Essa é uma palavra muito usada por Jesus. Eu coloquei diversos textos aqui, né? Não vamos conseguir ler todos, mas no capítulo 24, logo depois que ele fala da sua vinda, ele fala da vigilância, né? Então ele vai falar aqui dos dias de Noé, né? Em outro texto ele fala dos dias de Ló. Ele fala em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló. Muito interessante. Em Lucas 21 ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus nos mandando lembrar de uma mulher, né? Olhem o caso dela, né? Saindo de uma cidade em destruição, olhou para trás, né? E olhando para trás provavelmente foi calcificada e ficou lá olhando para trás, né? Como um modelo, uma atitude reprovada de alguém que tem apego, né? Apego ao mundo. Então esse texto da vigilância é muito usado por Jesus, né?
Mateus 24, 42, na sequência ali do que eu li, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E daí ele conta uma parábola que está muito, digamos, bem registrada nas Escrituras, que é essa do ladrão, né? Considerai isto, versículo 43, Mateus 24, 43. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também vós ficais apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está falando de um homem, né, uma parábola que pode ser entendida em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Está falando de um homem que vai dormir, correndo o risco de ser assaltado, vai dormir. Se ele soubesse a que hora vem o ladrão, ele se levantaria meia hora antes, faria umas armadilhas, tomaria as providências e evitaria o assalto, né? Agora, o fato de ele não saber a que hora vem o ladrão, não o faz ficar acordado a noite inteira e, portanto, vai dormir. Então, essa palavra vigiar, né, está como oposto a dormir e a ficar bêbado, né? A palavra vigiar está como oposto a dormir e a ficar bêbado. No caso aqui, não dormir, né? Esse texto, lido junto lá com Tessalonicenses, vamos dar uma olhada lá em Tessalonicenses 5, né? Ele faz uma explicação desse texto interessante. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, 2, 3, ele fala assim: vocês, irmãos, estão bem informados, com precisão, olha só, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Depois, no versículo 4, 5, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então aqui ele faz um contraste interessante, explicando as palavras de Jesus, dizendo: o ladrão vem à noite, mas nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não dormimos, nós vigiamos sempre. Porque vós, irmãos, todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Dormir. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra sóbrio está aqui em contraste com bêbado, com o ébrio, né? Ébrio. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, né? O ébrio, o bêbado, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, tal. Versículo 10. Vamos ler completo aqui, né? Versículo 9, 10 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui ele muda a figura, né? No sentido de que a vida cristã segue a sua rotina normal, e que mesmo dormindo fisicamente, não espiritualmente, né? Mesmo dormindo, estamos sendo guardados pelo Senhor, estamos em comunhão com o Senhor. Consolem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros com estas palavras.
né? Então, esse jogo da palavra de Jesus com o ladrão de noite versus essa palavra do apóstolo Paulo lança alguma luz sobre o que significa vigiar. Vigiar no sentido de estar consciente, de estar atento, de ter conhecimento da vinda de Jesus. Vigiar no sentido de ser sóbrio, né? A palavra sóbrio, olha aqui, ó. A palavra sóbrio é o contrário da palavra ébrio, né? Ébrio é aquele que está com seus sentidos embotados, né? Não sabe o que está acontecendo, está caído, em plena hora do trabalho, está deitado na calçada, ignorando o movimento, ignorando a vida. Sóbrio é aquele que está na sua plena faculdade mental, na sua plena acuidade, né? Está pronto para reagir. Isso é vigilância, né? A parábola das 10 virgens, deixa eu só falar mais alguma coisa sobre isso, né? A parábola das 10 virgens é muito interessante nesse sentido, né? Porque elas todas estão esperando o Senhor. Aqui não pense na noiva, né? Algumas pessoas escorregam nesse texto porque pensam assim, esse texto aqui é para as criadas da noiva. A noiva está com o Senhor. Cuidado, a figura aqui não fala da noiva. A figura aqui fala do noivo e das suas acompanhantes, né? A noiva não aparece aqui. Portanto, aqui as acompanhantes somos nós e ninguém outro, né? Que a figura é outra. Ele fala de 10 mulheres que estão esperando o encontro do Senhor, né? E o Senhor se demora. Parece que o Senhor está demorando? Sim, parece que está demorando. Parece que ele já poderia ter abreviado a história há muito tempo atrás, né? Tardando-se, versículo 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas ao serem despertadas por este grito, eis o noivo, vão ao encontro dele, todas se levantaram, todas acordaram. Todas, as prudentes e as imprudentes, acordaram. Porém, parte delas estava preparada e parte não estava, né? E ele termina novamente dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, são palavras fortes do Senhor a respeito da vigilância. Então eu coloquei aqui como uma atitude individual, né? Querendo dizer, não fique esperando que os outros falem sobre a vinda de Jesus. Não fique esperando um programa de sermões e etc. sobre a vinda de Jesus. Vigia tu. Tome como incumbência pessoal diante do seu Senhor esta esperança. Porque esta esperança vai ser vivenciada coletivamente, né? Mas ela tem que ser alimentada, cultivada, assumida individualmente. E quem sabe se eu e você, né, adotarmos como postura esta vigilância, nós incentivaremos outros, né? Nós incendiaremos outros. Nós seremos conhecidos por pessoas vigilantes, né? Pessoas vigilantes, pessoas que aguardam, né? E seremos tidos como advertência para os outros, né? Como disse Paulo em Tessalonicenses, exortem-se mutuamente a respeito destas coisas e consolem-se a respeito destas coisas, né? O contrário disso, dormir, é não levar em conta. Não levar em conta a vida de Jesus nos seus planos e na sua vida, né? Ou viver como um bêbado. Não sei o que está acontecendo, não tenho ciência de nada, não estou percebendo nada, né? E estou vivendo a minha vida, né? A única certeza que se tem é a morte virá, Deus terá misericórdia, né? É papel dele ter misericórdia. Cuidado, né? Isso na Bíblia se chama dormir. Dormir. Né? E conforme o apóstolo Paulo diz, nós não somos do escuro, somos da luz. Perguntas, comentários, pontuações? Interessante
caráter inesperado tem a ver com o que você falou de não ter sinais, né? Exatamente. A ênfase, olha o final da parábola das noivas. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós podemos fazer aqui, já que você falou nisso, nós podemos fazer aqui uma comparação, vamos chamar assim, de escatologia individual e escatologia coletiva. Quando eu digo escatologia individual, eu estou me referindo à morte. E quando eu falo de escatologia coletiva, podemos falar, vamos dizer aqui, a vida de Jesus, né? Assim como nós aguardamos a nossa morte. Alguém sabe o dia, a hora? É engraçado quando o médico fala, né, para algumas pessoas, olha, tem 3 meses de vida. Aquela pessoa certamente entra em desespero, né? Mas nós podemos pensar assim, quem garante que teremos 3 meses de vida? Nossa vida é completamente incerta e a morte completamente certa, né? Nós podemos viver em pânico por causa da morte, isso seria uma fobia. Ai meu Deus, não vou sair, não vou viajar, não vou pegar o avião, não vou, porque se eu for, tal. Isso seria uma fobia. Também podemos viver desregradamente, desleixadamente, como se a nossa vida fosse imortal. Qual seria o papel cristão, o papel moderado, equilibrado? Uma pessoa prudente, né? Prudente, que está atenta, que cuida da vida, né? Que não tem fobias, porém não vive como um louco, né? Então, a mesma atitude que nós podemos pensar a respeito dessa escatologia individual, nós também devemos pensar a respeito dessa escatologia coletiva, né? Mesma atitude, né? Diga-se. Paulo faz uma razoada aqui em 1 Coríntios 7, ele está tratando sobre casados e não casados. Sim. Mas ele faz uma explicação aqui no 29 que é algo que também é escatológico. Ele diz, porque o tempo se abrevia sobremaneira, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem, aqueles que estão tristes, como se não chorassem, os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade, os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem, os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Perfeito. Eu coloquei aqui no item 4 esse texto junto com o outro, mas até podemos ir para lá já. Muito interessante esse texto, muito interessante. Porque o contexto dele, como o Assir falou, é sobre casamento. Mas ele faz de fato aqui uma nota escatológica, que é um princípio divino a respeito da nossa relação com pessoas e com coisas, né? Então olha só, o tempo se abrevia. Os que se casam como se não fossem casados. E aqui cuidado com o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte: não faça do seu casamento o objetivo final da sua vida. Ele vai dizer nesse mesmo texto: como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Como sabe a mulher se salvarás teu marido? Né? Então, nós temos que ter uma vida familiar equilibrada, sem idolatria, né? Afinal de contas, ninguém tem segurança de nada, né? Uma pessoa que fica viúva pode perder a razão da vida, né? Claro, por um momento vai perder mesmo, né? Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo com muita gravidade, dizendo: preferiria que vocês não se casassem, para que o casamento não se tornasse um empecilho para o seu encontro com o Senhor. Jesus foi mais radical, né? Se teu olho te desviar, arranca. Se tua mão te desviar, arranca. Se teu pé direito te desviar, arranca. O que ele está querendo dizer com isso? Não permita que nada te atrapalhe o seu encontro com o Senhor. Os que choram como se não chorassem. As suas tribulações são provisórias, não vão durar para sempre. Os que folgam como se não folgassem. Alegre-se nesse mundo, mas é uma alegria passageira, não é o tudo da vida,
Por isso os cristãos não devem fazer do prazer a finalidade última da vida, né? Os que usam deste mundo, ele não manda sair do mundo, mas ele fala como se não usassem. Aqueles que vendem como se não tivessem dinheiro, os que compram como se não tivessem aquilo. Estejam desprendidos, estejam de mala pronta para partir. Não façam de nenhuma pessoa e de nenhum projeto humano a finalidade última da sua vida. E esta, eu tenho falado aqui nas minhas aulas, é uma obra do Espírito, né? O Sermão do Monte eu coloquei junto ali: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso é um princípio absoluto. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, né? Jesus fala que o rico, né, o rico insensato, quão dificilmente entrará no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que pessoas agarradas aos seus bens entrarem no reino dos céus. Então aqui é uma exortação muito séria, né? Para que o Senhor, aquela ideia que eu já coloquei aqui das raízes, né? Nós somos aqui o tronco que metemos as nossas raízes no mundo. Ninguém vive no ar, né? Boiando, como se não tivesse cuidado da vida, como se não tivesse compromissos amanhã, hoje, né? A casa, a vida e tal. Ninguém vive no ar. Porém, nós devemos permitir, né, que o Senhor corte as nossas raízes e nos desarraigue daqui, né? E nos plante nele mesmo, né? De modo que possamos falar como o apóstolo Paulo: ter ou não ter não faz diferença, né? Permitir que o Senhor toque coisas na nossa vida, né? Eu fiquei pensando ao longo da semana, qual coisa que se Jesus tocasse na minha vida, eu faria como aquele jovem rico, porém ele se afastou triste, porque tinha muitas posses. Eu não tenho muitas posses, né? Portanto, posso pensar, bom, esse pecado eu não devo para Deus, né? Aí eu estou livre, né? Será? O que será que se o Senhor tocasse na nossa vida, né? Ele não tocou a riqueza de todos os seus discípulos, né? Não tocou, mas tocou coisas diferentes em pessoas diferentes. Então a pergunta que a gente poderia fazer aqui é: o que o Senhor tocaria na minha vida? Se Ele tocasse na minha vida, peraí, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar se eu vou pagar esse preço, ou se eu vou me afastar triste, dizendo: puxa, ele não precisava ter tocado nisso, né? Aquele jovem era religioso, tudo tem observado, o Senhor o amou e disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. O que o Senhor poderia mandar para nós? Se queres ser perfeito, vai e... né? E isso tocaria nossos afetos, nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Tocaria nosso coração e nós nos afastaríamos entristecidos. É perfeitamente possível que no nosso andar com o Senhor, nosso coração esteja afetivamente ligado a um ponto que, se o Senhor tocasse, nós ficaríamos demolidos por um tempo. Pode ser que esse jovem rico, né, depois de um tempo tenha pensado: puxa, que burro eu sou, né? Que burro, eu estou procurando a vida eterna e tenho aí um bando de umas vacas, umas galinhas no terreiro e umas casas alugadas e abandonei o Senhor. Então pode ser que nós tenhamos que passar por uma crise, né? Dizendo: não, eu te sirvo, mas não me toca nisso, né? Eu te sirvo, mas não toca na minha saúde, não toca nisso, não toca naquilo, né? E essas coisas vão virando pontes entre nós e o Senhor, né? Pontes, né? Que o diabo pode também, né, tocar e desanimar a nossa fé. É o Isaac de Abraão. Exatamente, exatamente. Abraão era riquíssimo, né? Davi era rico, né?
Mas o filho era tudo para ele. Por quê? Porque o filho era sua descendência, né? Ai, se aquele menino morresse. A minha mãe, eu sou o terceiro filho, né? A minha mãe me criou como se eu fosse o caçula, assim. Ela me mimou, ela me protegeu e tal, porque ela achava que eu era o menino de Deus, né? Então eu entendo um pouco dessa relação mãe e filho. Quando eu saí de casa, ela quase surtou, né? Ela ficou um tempo assim meio desequilibrada, tadinha. Ela ia nos lugares em que eu costumava ir para ver se, pensando que iria me ver, né? Então eu entendo um pouco dessa relação e da grandeza de alma dela, quando ela disse assim, quando eu fui para o seminário, né, com 20 anos, né, peguei minha mala e sumi no mundo, né? Quando ela disse assim, bom, se eu pudesse, eu te agarraria comigo, né, eu te reteria comigo, mas eu não posso, é o Senhor que está pedindo, então vai, meu filho. Né? Então assim, né, o Senhor tocou algo que era precioso para ela, e todos nós temos, né? Quem de nós pode se dizer assim, não, eu estou limpo e livre, solto, né? Todos nós temos nossos apegos afetivos. Pode ser a coisa mais estúpida possível, como um carro novo, né? Uma obra nova na casa, sei lá. Nós agarramos as coisas mais toscas possíveis e as mais preciosas, evidentemente, né? Quem de nós está disposto a perder, né, as pessoas amadas, ou a saúde, ou seu próprio nome, né? Evidente que não, né? Então essa é uma coisa que toca todos nós. Eu colocaria ainda temos, né? Porque se está aí na palavra. Sim, tá. temos. Porque eu penso assim, que quando uma das experiências que Deus dá pra gente é perder. E aí quando a gente perde, a gente aprende a viver como Paulo, porque aí a gente vê que na verdade a gente não tem controle sobre nada, e aquele orgulho, aquela vaidade em razão daquilo, na verdade você perdeu. Logo, você agora só depende do Senhor. Exato. Mas eu penso que todos nós, se não já todos passamos, todos vamos passar por isso. Sim. Para o Senhor ser realmente a nossa esperança e a nossa segurança. Né? É uma obra do Espírito, né? De ir cortando as nossas raízes daqui, da onde nós apreendemos segurança, afeto, importância, e nos plantando em Cristo, né? Eu já li aqui essa palavra de Gálatas com Filipenses, eu acho que em Gálatas ele fala nos desarraigou, né? E em Colossenses ele fala nos radicou em Cristo, né? Que é uma obra de transplante, né? Em Gálatas desarraigou, quer dizer, já arrancou uma pequena árvore, você sabe o que é isso, né? Você cava e o bicho se alastrou e não solta, né? E vai nos transplantar, nos radicar em Cristo. Que significa o quê? Nós extraímos nossa segurança, nós extraímos tudo o que precisamos para viver de Cristo. No mundo, não no céu ainda, nem no paraíso, nem na nova terra, nem no reino de Deus que eu falei na aula passada. No mundo. Por isso esse texto que o Assir leu, né? Casado, mas o Senhor ainda é o centro do casamento. Tendo filhos ou não tendo filhos, mas o Senhor é o centro da vida. Tendo propriedades ou não tendo propriedades, mas o Senhor é o centro da vida, né? Tendo saúde ou não tendo saúde, mas o Senhor é o centro da vida, né? E, claro, uma outra coisa importante de dizer é que essa é uma obra progressiva de Deus, né? Deus não chega com um facão cortando tudo, né? Nós ficaríamos insanos, né? Mas Ele vai, com a sua obra paciente, Ele vai nos libertando das nossas coisas, como você falou, que não estão no nosso controle de fato, que nós precisamos controlar para ter segurança, né? E o Senhor sabe que aquilo não nos dará segurança, né? Diga, irmão. Um texto aqui que eu tenho dificuldade para entender, não sei se está ligado. Diga. Nós estamos vendo. 24, do 15. Mateus? Mateus 24, 15 até o 29. Não, até o 30. Esse texto, acho que estava na lição 20,
4, eu acho o Sermão do Monte, né? Que fala dos sinais, né? Pois é, e daí a gente fala que a gente não sabe quando virá, mas tem esses sinais. Mas isso não Só são que- sinais, né? Sim, mas marca uma época, né? Sim. Não é o dia. Esse texto está entremeado com a destruição de Jerusalém. Esse é o grande problema dele, né? Ele está entremeado com a destruição de Jerusalém. Então, assim, tem sinais aqui que já se cumpriram, que tem a ver com os judeus da Judéia. Tanto é que aqui ele fala da Judéia, do inverno, do sábado e tal, né? Então, é um texto que está entremeado, né? E, de certa forma, Jerusalém foi o grande sinal. A queda de Jerusalém é o grande sinal. Então, quando fala das grávidas, estava falando Sim, nesse contexto. certamente. Bom, sobre vigilância e tesouro. Sobre o tesouro, Tá. uma vez que a gente identifica esse tesouro, a tendência normal é sentir medo de que Sim. Deus pode tirar esse, tipo, se é uma Uhum. pessoa, pode Claro. acontecer alguma coisa com a pessoa e tal. Claro. Uma vez identificado, como você acha que a gente deve, de maneira prática, reagir? Confessar e colocar os nossos cuidados. Acho que orar a respeito, né? Pedindo a Deus, né? Acho que orar a respeito de... Por exemplo, é claro que nós temos nossos tesouros. Mas né? escuta, não é quando a gente passa por provas que Deus mostra? Porque às Sim. vezes a gente não sabe mexer. Mas nós podemos... Vasculhar? Podemos, diante de Deus. Diante de Levantar Deus a pedra. podemos. Diante de Deus nós podemos... É aquilo que o salmista fez com sondar o coração. Né? Uma coisa que eu não faço é sondar meu coração perante mim mesmo. Isso eu não faço mais, né? Ficar revirando a consciência e tal, porque eu termino rastejando na lama. Então isso eu não faço mais. Mas rastrear o coração diante daquele que tudo sabe e que quer abrir meu coração para mim mesmo, isso é Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, eu entro numa postura de cooperação com o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo está querendo santificar meu coração e me libertar de bobagens, de coisas provisórias, né? Desculpe quando eu falo bobagens, porque bobagens estão envolvidas, não estou dizendo que tudo que nós nos apegamos são bobagens, né? Mas nós nos apegamos a bobagens também, né? Seja como for, é obra do Espírito Santo nos preparar para o encontro. Eu posso, numa atitude piedosa, achegar-me a Deus em oração, dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Né? Ou então alguém tocou em alguma coisa minha, por exemplo, um exemplo bobo, acabei de comprar o carro, bateram na traseira. Ah, meu Deus, por que foi permitido, não sei o que tal. Calma, por que você está dando tanta importância a isso? Por que isso ocupa um lugar tão importante na tua vida? Né? Ou então, uma coisa qualquer, perdi um dinheiro, perdi um negócio, meu Deus, tem que repreender o devorador, porque isso não é bênção e tal. Por que isso é tão importante? Né? Qualquer pessoa que passar por um risco de vida, por uma doença grave, por uma coisa assustadora, muda imediatamente sua perspectiva das coisas, não é verdade? Muda completamente. Né? Meu Deus, como eu dava importância para bobagens. Né? Eu lembro, esses dias fui cortar cabelo com um cara que teve um procedimento do coração, sei lá o que é, angioplastia, um troço muito assustador, né? E ele foi para o hospital dizendo: ai meu Deus, será que eu escapo dessa? E ele falou: cara, não é crente. O dia que, quando ele acordou daquele procedimento, que ele viu o dia, ele falou: cara, eu não tinha observado, que beleza! Né? Por quê? Porque passou por um sustão. Né? Então assim, se o mero medo da morte, o mero risco da vida, muda a nossa perspectiva, então nós podemos fazer esse mesmo exercício em relação à vinda do Senhor, né? Que não é a morte, mas é a suprema vida. Né? Então esta esperança tem que
mudar a nossa perspectiva das coisas, né? Nesse sentido, nós podemos nos adiantar e dizer: Senhor, eu não quero ser achado perdendo meu tempo, né? Deixe-me ler um texto aqui de João, deixa eu ir já para esse texto, João capítulo 3. Deixa eu ver, eu coloquei ele em algum lugar, coloquei ele no item 3. Não, no item 3. Vamos assim, sarteando aí, a gente chega lá, né, conversando. Eu tentei fazer uma divisão de temas, mas eles se interligam, né? Olha só, eu coloquei esse item como fidelidade a Deus. Fidelidade, está no item 3. Depois a gente volta e tal, né? Vamos andando. 1 João capítulo 2, versículo 28, ele fala o seguinte: filhinhos, agora, pois, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Nós podemos entender esse permanecer nele como essa postura aberta, transparente, cuidadosa, piedosa, de vigiar nosso coração para que nada nos afaste da caminhada com o Senhor. 1 João 2,28. Filhinhos, permaneçam nele. Permanecer é uma atitude continuada. Permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, mesmo dentro da rotina da vida, você não se envergonhe. Essa é uma expressão muito grave, tá? Que a manifestação do Senhor, que se dará em hora imprevista, pode causar em nós a alegria do encontro. Finalmente o Senhor chegou. É para isto que eu vivi toda a minha vida. Nunca perdi de vista, sem abandonar a vida, sem abandonar o Senhor, na rotina da vida, fazendo o que tem que fazer hoje, amanhã, depois e depois. Quando ele se manifestar, haja a alegria do encontro. Finalmente o Senhor chegou. Mal posso crer. É Ele mesmo. É Ele mesmo? É Ele mesmo. Ou o contrário. Ai meu Deus, Ele chegou, né? Ai meu Deus, era verdade. Ai meu Deus, e agora? Envergonhar-se na sua vinda, né? Então, nós podemos pensar nesse permanecer nele como uma vigilância permanente, né? Não tirar do seu horizonte, não tirar do seu mapa, né? Nunca a vinda do Senhor. Não tirar, não esquecer, porque isso significa dormir ou ficar bêbado, né? Não contava com isso. Não, o cristão tem que estar acordado, espiritualmente acordado. Tá? Então esse é um texto exortativo. Se sabeis que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vejam, meus irmãos, parem para pensar como é grande o amor que o Pai tem nos concedido, ao ponto de nos chamar desde já, filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos reconhece mais, porque não conheceu o próprio Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Há algo em nós inconcluso. Vivemos na esperança, cremos na esperança, né? Vivenciamos por antecipação como esperança. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos transformados à semelhança dele, porque havemos de vê-lo como ele é. Aqui dá a impressão que a visão do Senhor
é que nos transformará, não é? Seremos semelhantes a Ele porque havemos de vê-lo como Ele é. Dá a impressão que ver o Senhor consumará em nós o que ainda não foi consumado, né? Versículo 3: assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Essa é a tarefa para agora. Para o futuro, tudo está reservado. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, estaremos sempre com ele, as tribulações do mundo terão passado, beleza. Agora, tem essa esperança? Purifica-se a si mesmo agora, todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E depois leia o restante do capítulo, quando ele fala sobre a prática do pecado e a prática da justiça. Essa transformação aí em que nível? Porque eu já vi pessoas achando que, tipo, eu não estou preparado, mas a hora que eu ouvir, eu vou ser transformado. Mas o que você pensa sobre isso? Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque é nossa tarefa, à luz da esperança, viver a salvação. É a nossa tarefa. Não é tarefa nossa dormir. É nossa tarefa viver a salvação. Como disse o pastor Silvado aqui em cima, falando sobre crentes nominais. Quem não produz, quem não dá frutos dessa transformação, efetivamente não foi salvo. Pelos frutos os conhecereis. Então essa é uma palavra de muita advertência. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, ou seja, a esperança real se manifesta em uma vivência de purificação. Santidade. Não é permitido nem aceitável que o cristão viva mundanamente, esperando que ele será efetivamente transformado num santo, né, quando a trombeta soar. Essa visão vai contra a parábola das 10 virgens, né? Porque e o óleo. Exato. Se vai receber o óleo na hora, Exato. não precisava. Exatamente. Exato. Toda a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos é de advertência, né? De que nós vivenciemos a salvação, né? Dando os devidos frutos, né? Então, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se assim como ele é puro. Como podemos purificar nosso coração? Purificar significa tirar mistura, é ou não é? Puro é tirar a mistura, né? A palavra puro vem de fogo. Sabe disso, né? Piromania, puro, né? A palavra puro vem de fogo, porque no antigo Israel o fogo era usado para purificar coisas, né? Coisas que podiam ser passadas pelo fogo, né? Quem nos purifica é o Senhor, mas Ele não nos purifica contra nós. É necessário que nós dobremos a nossa mente, inclinemos o nosso coração e permitamos que Ele faça isso. Porque nós gostamos tanto de falar de livre-arbítrio, a salvação não elimina nosso livre-arbítrio, né? Nós devemos atender ao chamado do Espírito Santo, né? Não extinguir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, que clama por nos preparar, né? Que clama por nos apresentar puros, como disse Judas, né? Não Judas o Iscariotes, o Judas que escreveu a epístola, né? O irmão do Senhor, quando ele fala para nos apresentar, já que a nossa matéria vai ficando pesada, né? Você pensa, ai meu Deus, quem de nós então chegará lá, né? Essa é a pergunta que vai aumentando no nosso coração, né?
ai meu Deus, né? Quem de nós está pronto? Quem de nós é puro? Quem de nós, né? Judas fala lá no final da sua epístola, ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e para nos apresentar diante do Santo, imaculados e diante da sua glória. Então, há um agir de Deus em nós, né? A qual parte nos cabe? A parte de nos dobrar, né? e de aceitar e de obedecer aquilo que o Espírito Santo está tocando no nosso coração. Essa transformação que você falou é aquele passo último da salvação, em que nós seremos tirados da presença do mal. Essa é a transformação, que a nossa teologia chama de glorificação. A santificação não é para o céu, a santificação é para a vida. A santificação é uma obra do Espírito que já está em curso. A glorificação é futura. Essa nós não podemos fazer. Essa nós não podemos, como nós poderíamos gerar nossa própria glória. Né? E o contexto todo, fico pensando o que significa vigiar, né? Não é vigiar para vê-lo chegar, Exato. é para estar preparado. Exato. Exatamente. Né? Então, significa que alguns não estarão preparados, tanto que aqui, até a Mauri falou, parece que é 50%, né? metade não vai, porque dois não estão no campo. Claro que é uma maneira de dizer, né? Mas assim, a gente fica bem... Não, tem gente que faz esse tipo de interpretação, né? A gente tem que pegar o âmago da questão, né? O âmago da questão é que, por exemplo, voltando aqui para João, né? Alguns se alegrarão com o encontro, outros fugirão envergonhados. Né? Fugirão envergonhados. Quer dizer, esse risco está ali na palavra de Deus. Vergonha não combina com a alegria de Exatamente. Deus. Exatamente. Ou é a alegria do encontro, ou é vergonha do afastamento. Na presença do Senhor não pode haver vergonha. Né? Então é claro que a vergonha está falando daqueles que se afastarão dele na sua vinda. Né? Confiarão na graça a ponto de aproximar-se. Né? Diga, Michael. Possível para você ler 1 João, capítulo 3, versículos 1 até 3 de novo? Sim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque vosso Pai é perfeito. E aqui, purifiquem-se, porque Ele é puro. João aqui está falando para um específico pessoas na igreja. Pessoas, quem sabe, eles nasceram de novo. Sim. Agora viver, não mais, agora do caminho deste mundo. Do mundo, ok. Mas uma dimensão espiritual. Ele fala, versículo 2, ele explica para nós ter essa habilidade, conhecer como nós precisamos ser igual a Jesus nesse mundo. Fica um mistério para nós. Ninguém sabe.
eu preciso crescer em maturidade espiritual, até eu estar igual a Jesus. Mas quem é esse? Ele não fala. Este fica um mistério. Igual a muitos mistérios que Deus dá-nos. Porque Deus quer para nos ficar firme. Sim. Concentração. E nesse novo vida Ele dá-nos. Continuando. Sim. Purifica nossas vidas. Sim. Mas não é possível fazer isso sozinho. Boa pergunta. Veja, eu não chamaria exatamente de mistério, né? Porque a gente poderia ler esse texto com outras recomendações dos apóstolos, né? Agora, a pergunta aí, se